Saúde a linda e amada igreja, com a doce e santa paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez, reunidos no santo nome do Senhor. Aquele que está feliz aí com o Senhor, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu vim aqui, hoje eu não vim aqui para entregar a chave de carro, chave de casa. Hoje eu vim aqui para dizer que Deus cura, sara e liberta. Porque eu sou a prova viva, porque durante muitos anos eu fui um daqueles que vivia aquele ditado popular na qual todos diziam que pau que nasce torto morre torto. Mas dentro de um presídio eu encontrei um carpinteiro chamado Jesus Cristo de Nazaré, que me lapidou e que mudou a minha história. E que hoje, nesta noite, o Senhor vem falar ao coração de pessoas neste lugar de uma forma diferente, na qual nunca falou antes. Não de mim, mas sim do Espírito Santo de Deus. Eu peço que meus irmãos abram suas Bíblias, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Aquele que achou, diga: eu vou para o céu. Aquele que não achou, diz: calma que eu vou também. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar dando glória, porque é de graça a glória do único digno de honra, glória e louvor. Amém? Meus irmãos, é importante testemunhar, irmãos. Não para se engrandecer, para se gloriar, mas sim para exaltar o poder de Deus Todo-Poderoso. Porque se formos viver da nossa forma, do nosso jeito, rapidamente nós seremos podados, né? Que a palavra do Senhor diz que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo, né? Então que nós possamos neste momento desapegar das coisas lá fora, esquecer tudo, irmão, esquecer tudo. Nós temos 24 horas no dia, né? Então durante 23 horas nós podemos fazer o que nós quisermos lá fora. Então que durante esses 40 minutos que você possa se desligar de tudo para ouvir aquilo que Deus tem para falar nesta noite. Amém? Lá no livro de Atos 1:8, Jesus promete poder através do Espírito Santo, capacitação para transformar em testemunha expandindo o Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. O foco não é apenas fazer missões, mas ser testemunha. Testemunha envolve uma vida transformada. A missão da igreja continua sendo a mesma: fazer Jesus ser conhecido. A pergunta é: você tem sido uma testemunha fiel? Você tem testemunhado a grandeza de Deus em sua vida? Porque todos os dias já é motivo de nós agradecer o Senhor por esse ar que nós respiramos. Lá em Marcos 5,19, a palavra do Senhor vai dizer: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. O cenário de Marcos 5, um homem liberto de uma legião de demônios, vivendo em sepulcros e restaurado por Jesus. A atitude do liberto: ele quer seguir Jesus no barco, mas Jesus dá uma missão diferente. O Evangelho não é apenas para nos manter perto de Jesus, mas para nos enviar a contar o que Ele nos fez. O primeiro campo missionário é a nossa família e amigos. Eles conheciam o nosso antes, o endemoniado problemático, e precisam ver o nosso depois, revertido em perfeito juízo. O testemunho não é sobre nossa eloquência, mas sobre a compaixão de Deus. Amém? Glória a Deus. Lá no livro de Apocalipse, a palavra do Senhor também vai dizer: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. A vitória é sobre o diabo. O acusador não é pela nossa força, mas pelo sacrifício de Jesus. E pela palavra do seu testemunho, a nossa história de salvação é uma arma espiritual, compromisso total. O verdadeiro testemunho não retrocede diante das dificuldades. Lá no livro de Isaías 6:8, a
a palavra do Senhor vai dizer: a visão de Deus. Isaías vê a santidade de Deus e reconhece sua própria necessidade de purificação. A pergunta de Deus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A resposta de Isaías: eis-me aqui, envia a mim. Após ser liberto e entender o poder do sangue de Jesus, a nossa resposta deve ser de disponibilidade para anunciar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, em diversos capítulos, de diversas formas, ela nos diz para que nós possamos ser testemunho, né? Para que nós possamos testemunhar a grandeza de Deus em nossas vidas. E hoje eu vim aqui, irmãos, para contar um pouco daquilo que Deus fez em minha vida. Porque seria, né, covardia minha passar por tudo que passei, viver da forma que vivi, sobreviver depois que ter encontrado Jesus e não testemunhar, né? Eu estaria sendo egoísta, guardando só para mim aquilo que eu recebi de graça do Senhor. Eu vim de uma família pobre, perdi meu pai muito cedo, ficou apenas minha mãe com 6 crianças pequenas para cuidar. A dificuldade, né? É difícil para uma mãe. E eu me lembro que eu tinha na faixa de 3 a 4 anos, né? Eu me lembro que o povo conta, que lembrar não tem como. E o tempo foi passando. Aos 14 anos, a vontade de ter as coisas que os outros tinham, eu não tinha. Então eu decidi arrumar uma caixa de engraxar e fui engraxar sapato. Dali, né, se tornei um trombadinho, né? Engraxando sapato, cheirando time, 14 anos de idade, cheirando cola. E ali a ambição foi entrando, né, cada vez mais na minha vida. Aos 15 anos de idade, já estava bebendo droga, já estava roubando. E ao final dos 15 anos, para completar 16, eu cometi o meu primeiro crime, né, contra a vida. Não falo isso para me engrandecer, mas para mostrar que Deus muda, não importa o seu passado. Diante desse primeiro crime, porque assim, ao tempo que eu fui crescendo, meus irmãos foram crescendo também. E o cenário dentro da minha casa era um cenário muito difícil, regado por álcool, por briga, derramamentos de sangue entre irmãos, polícia todos os dias. E eu tinha que me manter um modo, né, um mecanismo de defesa. E como que eu iria me defender do mundo por não ter um pai, né? Até mesmo dentro de casa, por ser magro, fraco. Eu optei pelo crime, né? De trombadinha para traficante, querendo ou não, ele é um ceifador de almas, né, de vidas. Mas eu tinha uma mãe que ela tinha uma fé. E eu me lembro que quando ela me buscou a primeira vez numa delegacia, na área da 17ª, não sei se vocês conhecem ali a área da Chaparral, Ceilândia. Eu me lembro que o delegado falou assim: mãezinha, pelo crime que esse teu filho cometeu, pelo que ele está envolvido, a senhora não vai ver ele completar 18 anos. Eu me lembro que a minha mãe chorou, mas falou, né? Deus não vai deixar. E ali foi se agravando, dia após dia, né? CAGE, sai de CAGE, cesano, sai de cesano. Com 18 anos de idade, fiz 18 anos meia-noite, 3 horas da manhã fui preso. Agora já não é mais fácil, né? Agora já não é mais CAGE, agora não tem mais piscininha, né, para de menor, não tem mais psicólogo, não tem mais mordomia. Agora é CDP, né, Papudo e Cascavel. Mas ali eu permaneci por alguns meses e saí. Crime de baixo escalão, roubo, saí. Quando eu saí pior do que eu entrei. Porque um abismo, ele chama outro abismo. Se eu entrei lá dentro com algum conhecimento, eu saí pior, com vários conhecimentos. Aquela pessoa que agora optava por 1 quilo, 2 quilos de droga, agora tinha um poder em suas mãos de pegar 20, 30 quilos de droga no seu nome, arriscando a sua própria vida. E assim foi se passando. Um abismo,
chama outro abismo. Tráfico de drogas, chama homicídios, roubos. E ali foi, aproximando, passo a passo, ao inferno, porque é assim que vive o criminoso. E eu me lembro que guerras, problemas em Brasília, no entorno, fiquei conhecido no DF em torno, e aquilo ali chama a atenção. Chama a atenção porque as coisas fáceis atraem mulheres do mundo, né? Porque mulheres mesmo vai querer. Eu mesmo não ia querer um cara da forma que eu vivia nunca. Qualquer hora eu morria, ainda morria quem estava perto de mim. E assim foi agravando, dia após dia. Dia após dia. Agora começou a atirar em todos, em todo mundo. Agora começou, o dinheiro já não satisfazia mais. Mulheres já não satisfazia mais. A droga já não satisfazia mais. Agora a maldade dominou o coração. Agora é um tal de vou estampar o Barra Pesada, jornal que tinha em Brasília, jornal do Pinga Sangue. Ele foi expandindo, aprontando de um lado, de outro. Chegou um momento da minha vida que ninguém queria mais estar próximo a mim. Por quê? Não podia confiar mais em qualquer coisa, né? A escola estava estralando, como diz no mundo. Um belo dia a casa caiu. Fui preso. NCB, 8 anos no Cascavel, 3 anos na Papuda. E mesmo com um tratamento ruim naquele lugar, irmão, hoje não, porque eu creio que já mudou, mas em 2005, quando eu entrei a primeira vez lá, os policiais tinham um tratamento diferente. Lá eles tinham um material, não um cacetete, porque o cacetete é mais fino, escrito, e cada um tinha escrito o nome de pirona, paracetamol e anador. Porque o preso gosta de estar pedindo muito remédio, né? Então você já viu como é que é o tratamento, né? Só que você está cego. Você ainda não conheceu Jesus Cristo. Você não está ligando. Você está sofrendo, está vivendo da mesma forma. Até que um dia eu escutei uma frase de um polícia que fazia sentido. Ele passou, nós fumando maconha, nós começamos a rir. Ele voltou, vocês estão fazendo gracinha aí por quê? Vocês estão vivendo igual hiena. Igual hiena como, seu polícia? Comendo carniça e sorrindo. A partir daquele dia eu comecei a pensar diferente. E ele tinha razão. Ele tinha razão. Estava lá na cadeia apanhando de polícia, comendo marmita azeda, maior humilhação. E mesmo assim ainda conseguia sorrir, um sorriso falso. Foi passando o tempo. Eu me lembro que lá na Papuda antes, agora já desativou, mas antes lá era prédio, né? Lá no terceiro andar, morava sozinho, chato demais, não dormia, então ninguém queria ficar perto de mim, era só 3 presos. Então sozinho na madrugada eu olhei com mato, Deus, tira desse lugar. Ali já tinha se passado 11 anos da minha vida. Tira desse lugar. Eu nunca fui na tua casa, mas eu vou viver na tua presença. Coração da boca para fora, irmão. Eu me lembro que eu fui solto, com 11 anos preso, eu fui solto. No mesmo dia eu fui preso de novo, irmão. No mesmo dia. Tinha trocado nem a roupa da cadeia ainda. Fui preso de novo. Porque o diabo ele te cega de uma forma que nem fui para minha casa. E foi para a casa dos malandros. E ali eu me lembro que a caminho da delegacia algemado o pé e mão. Comecei a orar sem saber, me ajuda, de Pai Nosso, não sei o quê. Chegou lá, não fui reconhecido, me soltaram. Oportunidade, fui para Goiânia, fiquei uns dias. E retornei para a minha cidade de novo. Ao chegar na minha cidade, a primeira coisa que eu fiz, armas e drogas. Mas eu tinha uma coisa comigo que em todos os lugares, sempre um pastor me parava, falava que eles ainda iam me ver. Ou pelo menos vestido com as roupas diferentes, né? E eu repreendia eles, falavam, você está doido? Eles falavam, eu já ouvi muitas palavras, um dia eu vou te ver pregando no altar. E eu, moleque gaiato, falava, só se o altar for de madeira e precisar pregar um prego, olha. E hoje eu vejo o poder de Deus na minha vida e sendo cumprido. Sendo cumprido na minha vida tudo aquilo. E eu me recordo que, certo dia, ali eu já estava sozinho.
Eu vim de uma quadrilha de aproximadamente 14 a 16, na qual o último morreu há uns 3 anos atrás, morto pela polícia. Ou seja, de todos aqueles que viviam na esquina onde eu vivia, só restou eu. Certo dia eu me perguntei, mas por que, Deus? De todos esses, os que mais deu trabalho foi eu, porque eu estou vivo. E Deus me mostrou, né? Eu consegui enxergar, através de profecias, através da palavra de Deus, mostrando na madrugada, abrindo a Bíblia, que eu ainda tinha que andar este mundo, para falar do poder de Deus, né? A transformação que Deus fez na minha vida. Porque ao olho do homem seria impossível estar aqui hoje. E assim foi, irmão. Certo dia na minha casa apareceu 2 pastores e 2 pastoras. Eles disseram que era uma varredura santa, porque eu fui morar neste local afastado da minha cidade. E lá tinha uma mulher que ela orava muito. E toda vez que ela me via, ela parava e abaixava a cabeça e ficava orando. Eu falei, o que é isso? Certo dia ela mandou me chamar na casa dela. Ela falou, olha, Deus está me incomodando, estou com olheira, não estou nem dormindo. Mas todas as vezes que você passa aqui, eu vejo um caixão te acompanhando. Você passa de moto, eu vejo, você passa de bicicleta, eu vejo, de carro, da forma que for, até dentro do mercado eu já te vi. Ali de primeira mão me deu uma tristeza, né? Mas no outro dia já estava como se nada aconteceu. Até que um belo dia, os pastores foram na minha casa fazer uma varredura santa. Porque Deus fala ainda tem. Tem muitos falsos profetas, mas ainda tem homens de Deus que profetizam e acontece. Certo dia, eles orando na minha casa, umas 3 horas da manhã, eu querendo dormir, e eles falando, até que o pastor falou assim, eu vejo fuzis apontados para você. Eu vejo pistolas apontadas para você, mas você não vai morrer. O diabo vai te lançar na cadeia de novo. Vigia. Vai para os caminhos do Senhor enquanto você pode andar. Porque se você for esperar em uma cadeira de roda ou no leito do hospital, vai ser mais dolorido. Mas a certeza que eu te dou é que você não vai morrer antes de conhecer Jesus. E assim aconteceu, irmão. Uma semana depois, eu e um sobrinho meu de criação roubamos um carro e fomos em direção ao desafeto para tirar a vida dele. Mas nem tudo é da forma que nós queremos. A gente faz uns planos, mas quem dá a resposta é Deus. É Jesus que dá a resposta. E ali, no meio do caminho, nós encontramos com a polícia. Houve uma troca de tiro. A viatura capotou. Subiu o helicóptero do Graé. E no Goiás é difícil, né, irmão? Alguém sobreviver para contar a história. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu fui um desses. Eu fui um que Jesus segurou na minha mão e não deixou que eu morresse. Ali eu me lembro que num descampado, eles estouraram a roda do carro, nós paramos para trocar e o helicóptero em cima. Deu para ver assim, nítido, porque não tem outra explicação. Parece que a mão de Deus estava em cima do carro, nós estávamos no carro prato. E o helicóptero ficava rodando em cima. Ali durou aproximadamente 4 a 5 minutos. Meu sobrinho desesperado, nós vamos morrer. Eu falei para ele, você eu não sei não, mas eu não vou morrer não. Os crentes me falou semana passada. E ali ele desesperado, eu já sabia que eu não ia morrer. Deus não mente, irmão. Deus não mente, eu só não seguia, mas eu já tinha ouvido falar muita coisa. E ali o helicóptero saiu, nós entramos no carro. Na hora que nós subiu assim a rua, no setor de chácara, aí tinha uma igrejinha, tinha um carro preto parado lá na frente. E ele disse assim, ele encostou o carro do lado do carro preto. Falei, o que tu vai fazer? Falou, a polícia está caçando o carro prata. Vamos pegar esse carro preto, ele está arrependido, cara. Tu é louco, vai mexer nos clientes não. Esse que falou que eu não vou morrer, você vai roubar eles? Beleza, ficou com raiva, fome. Outra blitz mais na frente. Nós passou, irmão. Fone para tudo quanto é lado, bala cortando os vidros para tudo quanto é lado. Eu com a certeza que podia acertar de mim, mas que eu não ia morrer. E assim foi. Mais para frente nós pulamos do carro, evadimos do local. A polícia começou a quebrar tudo quanto é casa que eu andava, atrás de nós. No outro dia eu tinha uma audiência, na qual eu já estava na minha mente que eu não ia, mas como a coisa estava feia, né? Falei, eu vou me entregar. Chamei 2 advogados, corri por fora. Lá eu já fiquei preso. Meu sobrinho
filho de uma irmã de criação, ele não teve essa mesma sorte. A polícia pegou ele e matou no meio de todo mundo. Eu me lembro que dentro do fórum, com os advogados, a polícia entrou, né? Na época era CPT, não era nem GPT e nem CPE. Entraram, falei para o advogado, falei, tá estranho, ele olhou, não tinha mandado. A mulher saiu lá de dentro, chamou meu nome, eu falei, sou eu. Ela falou, só assina aqui, você não vai ter audiência. Quando eu assinei, o policial falou, Wesley, eu falei, sou eu. Ele me mostrou uma foto, você conhece esse rapaz aqui? Eu falei, esse daí sou eu. Ele falou, você está preso. Você matou um policial lá no distrito Padre Bernardo. O chão caiu. O chão caiu. Foi mais como, matei policial não, mas, né, de primeira mão você já se preocupa, né? E ali nós fomos para o CIOPS, bater ainda o flagrante, né, que é 48 horas. E ali eu me recordo que o policial falando com o outro, nós não vamos entregar eles na mão de vocês, ele na mão de vocês, porque senão vai dar BO para nós. Nós vamos entregar na delegacia de Padre Bernardo e vocês resolvem aí. Eu já apavorei. Senhor, eu estou passando mal, tem como abrir aqui? Viatura, ele abriu, eu já fiz uma zoeira. Chama a Record, já fiz logo uma loucura. Chama que eles estão combinando de me matar no caminho. O advogado falou, não, você não vai morrer, nós estamos aqui juntos. E aí começou, irmão, uma luta pela vida. Até eu chegar em Padre Bernardo, eu não sei quantas vezes eu rezei o Pai Nosso, quantas vezes eu pedi a Deus para não deixar aquele policial me tomar da viatura, porque eles queriam tomar. Eu acho que eu nunca fiquei tão feliz em ser preso igual eu fiquei quando eu cheguei na delegacia. Não precisou nem eles me puxar, eu já pulei da viatura e corri para dentro da delegacia. Porque é dessa forma. Na hora que você está armado, encoletado, dono da situação, rendendo todo mundo, você é brabo. Mas na hora que arrocha, irmão, é só Deus. É só Deus, é o primeiro que você clama. É o primeiro que você clama é a Deus. E as promessas vêm. Deus, essa é a última vez. Essa é a última vez. Não deixe eu morrer, que eu vou te servir. Porque nós somos assim. Nós somos dessa forma. Nós prometemos e não cumprimos. Nós prometemos na hora do sufoco, na hora do medo, na hora da tristeza. Mas Deus, Ele é tão poderoso e misericordioso, irmão, que Ele nos perdoa quantas vezes for preciso. A revolta de Satanás contra nossas vidas é porque ele pecou apenas uma vez e já foi condenado. E nós pecamos todos os dias e todos os dias Deus nos perdoa. Todos os dias Deus nos perdoa. Irmão, começou uma batalha, né? Dentro do presídio do Goiás. A prisão de Brasília, 11 anos, lá tinha tudo. Tá tranquilo, né? Agora vai começar no Goiás. Sofrimento, taxado como, né? Atador de polícia, cheio de tatuagens de palhaço, todo complicado, todo irregular. Sofrimento, choque, afogamento, tinha virado rotina na minha vida. Quando eu comecei a pegar a cadeia, minha cadeia já estava há 30 anos e 2 meses. O desespero já tomou de conta. Esposa já abandonou. Mãe eu já não tinha mais. Meu irmão tinha suicidado. Meu irmão cometeu suicídio. Eu subi através de um papelzinho por cima do muro chamado Tereza, Catatal. Nunca mais eu me esqueço da frase que tinha naquele bilhete. Quando eu perdi a minha mãe. Meu irmão, eu tenho a pior notícia da sua vida para te dar. Mas desde já eu quero que saiba que estou sofrendo junto com você. A sua mãe faleceu. E você dentro de um presídio, sem poder sequer acompanhar, né? O funeral da tua mãe, o funeral do teu irmão também que perdeu. E ali, para todos, queria sair mais um kamikaze da cadeia, né? Ia sair mais louco do que entrou. E aí Deus começou a apertar. Começou a apertar, usando os profetas. Não queria melhorar, queria morrer de todo jeito, mas não tinha coragem de suicidar. Agora eu vou arrumar confusão com os caras bravos para ver se eu morro. Só piorava. Só piorava, a cada dia uma guerra a mais, a cada dia um castigo a mais. E assim foi acontecendo na minha vida. Mas Deus tinha a forma dele mudar a minha história. Eu me lembro que
Eu fui pagar a RTT pela primeira vez, 40 dias no CIS de Lusiane, dormindo no chão, sem roupa, apanhando todos os dias, e mesmo assim não mudei. Voltei para nossa comarca, pior ainda. Até que um belo dia nós fomos selecionados para vir para o presídio estadual de Formosa. Aí sim começou o tratamento da minha conversão. Aí não teve mais para onde correr. Eu me lembro que quando eu cheguei já fui separado, taxado como a cereja do bolo. Já comecei a apanhar logo ali, separaram todo mundo. Mas ali naquele momento começou a ser plantada uma sementinha no meu coração, através de um versículo que eu nunca mais esqueci na minha vida, irmão. Junto com nós chegou um irmão com a Bíblia debaixo do braço. E eu me lembro que o agente, para tirar a onda, falou: por que você está com a Bíblia debaixo do braço? Ele falou: sou evangélico, senhor. Você é evangélico, senhor? Então fala aí para mim um versículo aí, sem precisar abrir a Bíblia. E eu me lembro que ele falou, lá no livro de 2 Crônicas 7,14, a palavra do Senhor vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar a mim, então eu ouvirei, descerei do céu e sararei a sua terra. Naquele momento, irmão, aquela palavra nunca mais saiu da minha mente, penetrou no meu coração. Se eu fosse tomar um rupinol, eu lembrava. Se fosse tirar uma cocaína, porque na cadeia mais tem. Eu lembrava do versículo, ou seja, nada mais preenchia o vazio que tinha no meu coração. Eu sabia que eu precisava de Deus, mas não tinha força. Até que um belo dia, eu ouvi dizer, chegou um papel para mim, no final da minha cadeia em 2037, e os presos começaram a rir, falaram: o cara está querendo ir embora. 2037, eu falei: eu estou querendo, não, eu vou embora. E eu me converti. Eu me lembro que um profeta de Deus chegou dentro da cadeia e falou assim, e eu com os papéis lá dentro: Deus manda te dizer, ele trouxe a palavra do filho pródigo, Deus manda te dizer que se você descer realmente aos pés do Senhor, você não vai ficar esse tempo que o homem quer que você fique aqui, não. Aí eu pensei, eu falei: será que a polícia falou para ele ir embora, que chegou o nosso papel, será? É você mesmo, cara, vem cá. Eu fui lá e orou. Falei: eu vou fazer isso. Eu aceitei o Senhor, eu converti. Mas eu continuei sem dormir, eu continuei sem comer. Estava pesando 47 quilos. Estava pesando 47 quilos, estava só o rupinol, só a droga e o ódio, a revolta. Aí eu me lembro que eu conversando com o irmão falou: eu sei um jeito. Você vai voltar a dormir, você vai voltar a comer, e quando você morrer, você ainda vai para o céu. Eu falei: o quê? Ele falou: é pesado. Eu falei: fala. Você vai chamar Deus no particular essa madrugada. Tu vai falar para Ele que se Ele tirar essa insônia de você, se Ele tirar esse ódio do seu coração, esse desejo de homicídio, essa ambição por dinheiro, se Ele mudar a tua história e Ele tirar você da cadeia, você vai viver eternamente nos caminhos dele. E que se você se desviar, é para ele te entregar na mão do seu pior inimigo, para você morrer, não de uma forma simples, mas de 50 a 100 tiros. Eu olhei para ele, desse tanto. Ele falou: é. Eu falei: mas funciona? Ele falou: eu já vi funcionar. Mais de 10, eu vi um funcionar. Eu vi 9 morrer. Eu falei: mas um sobreviveu? Ele falou: um sobreviveu. Então eu falei: eu vou ser o segundo que vai sobreviver, porque eu vou segurar na mão desse Cristo, eu vou mudar a minha vida e eu vou viver. Bom, eu cheguei na cela, eu falei com Deus: eu nunca dormi uma noite tão boa, tão bem igual eu dormi essa. Eu acordei com a polícia lá para fazer o confere. Eu já vi que era real. Começou. Comecei a falar de Deus, agora o povo já está me vendo com outros olhos, né? Já pararam de me chamar daquele nome feio que o diabo tinha me dado, né? Agora já esqueceram o ET, agora já me chamam de Wesley, com a honra e glória do nome do Senhor. E assim aconteceu, irmão. Comecei a orar: Deus, faça um rebuliço santo na mesa do juiz. Eu não aguento mais ficar neste lugar, Senhor. 2037, minha cadeia vai acabar, é muito tempo. E eu me recordo que a minha irmã, está ali sentada, me mandou uma carta dentro do presídio de
Formosa, que eu pedi para o pessoal para eles mandar a notícia, na qual ela dizia: você quer saber como nós estamos? O William está com encefalopatia alcoólica, o Hélito está na clínica internado, eu estou com Covid-19, meu marido está com Covid-19, ou seja, estamos daquele jeito. Mas todos os dias, todas as noites eu pergunto a Deus o que eu fiz para merecer sofrer tanto assim com vocês. E eu nunca mais esqueci daquelas palavras, mas eu garanti no meu coração: eu vou mudar essa história, eu vou mudar essa história, eu vou sair daqui transformado. E orando a Deus, orando, quando for um belo dia, me chama e me solta, do nada. O Wesley está se dando, se assim sou eu. Vai embora. Como assim? Me dá uma tremedeira, irmão. Água com açúcar para ele, vai morrer, irmão. Se tremendo todo. Eu saí lá para fora, o menino que assinando os papéis, a polícia falou: agora você vai fazer igual os outros não, viu? Porque bem aí na virada tem um cemitério de Bíblia. Os presos saem daqui com a Bíblia e jogam tudo bem aí fora. Você não vai fazer igual eles não, viu? Você vai honrar a palavra que você estava pregando ontem lá dentro. Eu falei: enquanto eu viver, eu vou viver para Cristo. Enquanto eu viver, eu vou viver para Cristo. E assim foi, irmão. Eu me lembro que me soltou num lugar onde eu só tinha inimigos, mas eu tinha um Deus que iria me proteger. Eu me lembro que eu olhei para o céu e falei: Deus, todas as outras vezes que eu saí da cadeia, eu tinha pessoas armadas de carro para me buscar. E hoje eu saí com a palavra e estou aqui até agora, não tem ninguém para me buscar. Quando eu acabei de fechar a boca, encostou um carro: irmão Wesley, entra aqui, vamos lá para casa, vamos atrás da tua família. Deus confirmando, Deus confirmando. Quando foi no outro dia, eu fui no fórum ajeitar o meu endereço. Quando eu falei para a mulher o meu nome, tinha duas moças assim. Um olhou para o outro e falou: esse é o rapaz do processo bagunçado. Eita glória! Eu pedia para Deus: faz um rebuliço santo no meu processo. Foi feito, foi feito. Pai, ali se levantou um abençoado, escrivão de lá, falou: você está com a Bíblia na mão. Eu quero saber se você está preparado para levar um tapa na cara e virar o outro lado. Eu falei: para virar o outro lado eu não estou não, porque ninguém gosta de apanhar, mas eu estou preparado para deixar ele viver, irmão. Eu estou preparado para deixar ele viver, e em nome de Jesus, aonde eu andar, eu vou glorificar e exaltar o santo nome desse Deus. Porque, irmãos, a promessa para a minha vida era de 15 dias, irmão. Caça outro aí, irmão. Se envolveu com a polícia, que fez o que fez, que a quadrilha toda desceu à sepultura, e que viveu sendo ameaçado, que está aí, sobre essa terra. Não tem, irmão, não tem. E aí se cumpre a promessa que Deus um dia me fez, né? Que um dia eu estaria pregando em cima do altar do Senhor. E assim Deus manda te dizer nesta noite: se você anda em caminhos errados, talvez as pessoas não tenham visto o que você faz, talvez você só aparece usufruindo aquilo que o diabo tem te dado, né? Por debaixo dos panos. Mas Deus manda te dizer nesta noite que Ele não está se agradando da forma que você está vivendo. Ele está mandando nesta noite você tomar uma posição, você firmar nos caminhos do Senhor, porque o dinheiro que você tem ganhado de forma errada, esse dinheiro não vai te servir para nada no dia da volta do Senhor. No dia da volta do Senhor, esse dinheiro não vai te valer para nada, para nada. Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Fogo consumidor. Eu me lembro que a palavra do Senhor diz lá no livro de Oséias sobre a infidelidade nossa com Deus. É um livro assim na qual eu quase não escuto ninguém falando sobre ele. Eu me lembro que Deus mandou o profeta Oséias retirar uma mulher de prostituição para casar com ele, uma mulher infiel, né? Eu acredito que de primeira mão Oséias, com 30 anos de idade, como que eu vou casar com uma mulher, né, de prostituição? E Deus mandou ele. Ele foi lá, casa com essa prostituta chamada Gomer. Essa prostituta Gomer, ela é engravida, ela tem o primeiro filho. Quando desmama, ela volta de novo, como um cão que volta ao vômito. Agora Oséias está com o coração ferido,
E Deus manda, vai buscar a tua filha de novo, a tua esposa de novo. Ele vai e busca novamente a sua esposa. Ela tem filho novamente e ela volta. Agora Deus diz para ele de novo, pela terceira vez: vai lá e busca a sua mulher. Mas Deus, como é que eu vou buscar essa mulher? Eu tirei ela da prostituição, eu limpei as vestes dela, eu dei nome para ela e ela me traiu. Aí Deus diz: é assim que eu me sinto. É para vocês aprenderem como é ruim amar e não ser amado. Como é ruim amar e não ser amado. Nós erramos com Deus 1, 2, 3 vezes, até mais. E Ele continua nos amando. Ele continua nos amando. Nós viemos fazendo coisas erradas, coisas que aos olhos do homem, aos olhos de Deus é abominável. E nós estamos sobre essa terra. Se me perguntasse hoje se eu merecia estar vivo aqui, eu ia dizer que não, irmão. Eu ia dizer que não. Eu patrocinei muito sofrimento, muito choro, mas eu fui alcançado. Glória. E aquelas pessoas que não teve o privilégio de ser alcançadas, irmão, nós não sabemos o que irá acontecer na nossa vida daqui a 10 minutos. Nós não sabemos, irmão. Nós não sabemos. Eu me lembro que o maior medo do criminoso, quando ele se converte, é: ai, meus inimigos. Como que eu vou fazer antes? Eu me proteger com a pistola, com colete, com revólver? E Deus falava: apenas vai, irmão. Faça a minha obra, que o laço eu vou desfazer. Apenas vai. E eu me lembro, irmãos, que com poucos dias que eu estava na rua, um rapaz mandou uma mensagem para mim, dizendo: e aí, fulano? Aquele apelido feio, né? Você está na benção mesmo? Ou como é que é? Eu não esqueci do que você me fez. Um dia nós vamos se ver. Eu falei: irmão, eu estou tão firme com Deus, que se for para me voltar a ser esse cara que você falou, e amanhã eu quero que Deus me leve hoje da pior forma do mundo, que eu não sou digno de estar sobre essa terra. Mas se eu estiver seguindo Ele em espírito e em verdade, Ele vai me dar um sinal com meus inimigos. Irmão, com 3 dias o cara passou na televisão morto, irmão. Tinha tudo para morrer de uma forma cruel, que era criminoso. Não, simplesmente cheirou uma cocaína e infartou, irmão. Aí o pessoal pergunta: foi Deus que matou? Se foi Ele que matou, eu não sei, mas foi o sinal que eu pedi, se Ele era comigo, foi. Irmão, neste momento, Deus te convida a fazer uma aliança verdadeira com Ele. Glória a Deus. A fazer uma aliança verdadeira com Ele, irmão. Porque é o tudo de Deus, é o tudo nosso pelo tudo de Deus. É o tudo nosso pelo tudo de Deus. Eu era um improvável, para onde eu andava era cabelo pintado, era ciclone, todo riscado, parecendo um gibi. Dizia que uma gravata, um paletó, um terno eu iria usar somente no caixão. Mas Deus mostrou que não é dessa forma. Deus mudou a minha história. Ele tirou o ódio do meu coração. Ele me encheu de amor, irmãos. E eu tenho vivido o sobrenatural de Deus. Ah, irmão, mas agora é só bênção, só glória? Não. Tem luta, mas tem a vitória, porque eu estou segurado na mão do grandão da Galileia, na mão do Deus Todo-Poderoso, na mão daquele que cura, sara e liberta, irmãos. Não tem nada melhor, irmão, do que se entregar verdadeiramente na mão do Senhor. Essas coisas passam, irmão. Dinheiro, fama, mulheres, essas coisas aí passam em nossas vidas. Mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer para sempre. Ela vai permanecer para sempre. A palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é verdade, irmão. É verdade. Outro dia está passando aí na internet, pastor que está pregando numa comunidade no Rio de Janeiro, aí em São Paulo, e ele está gritando: Deus é maior que o CV, Deus é maior que o PCC. Quando acabou o culto, mataram ele. Aí nos comentários, muitas pessoas dizendo: não é mais Deus, não é maior do que eles. Irmão, servir a Deus não quer dizer que nós não vamos morrer não, irmão. Servir a Deus, irmão, quer dizer que nós vamos para o céu, irmão. E a palavra do Senhor diz que quem está em Deus, ele não morre, irmão. Ele nasce para a vida eterna. E assim, eu tenho vivido. Muitas vezes, tem palavras na Bíblia que confrontam. Você vai ver lá na Bíblia: Deus livrou
Daniel na cova dos leões. Não permitiu que os leões matassem Daniel, mas ele permitiu que Estevão fosse apedrejado. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Nenhum fio de seus cabelos foi queimado, mas ele permitiu que João Batista fosse decapitado. Ou seja, é tudo na forma e no tempo de Deus. É no tempo de Deus. O que nós temos que pedir para Ele é que seja feita a vontade dEle e não a nossa. E não a nossa. O apóstolo Paulo diz que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Glória a Deus. O bom de tudo isso, que Deus deu a chance para mim e para você de se arrepender antes que descêssemos à sepultura. E hoje, para aqueles que ainda estão em cima do muro, porque o muro, ele é jaz do maligno. Aquele que vai na igreja, mas que não tem um compromisso com o Senhor. Aquele que no seu trabalho não fala de Deus. Aquele que anda por aí, não dá um abraço no mendigo, não fala para ele que Deus pode mudar a história dele. Que nessa noite, irmão, você possa rever o Deus que você está servindo. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele deu o único filho dele naquela cruz para morrer por mim e por você. Eu imagino que lá no céu o Senhor olhou e disse para os anjos, né? Eu vou salvar o meu povo. E ali eu creio que os anjos disseram, né? Nós iremos pelo Senhor. Não, porque só salva a criatura o Criador. Ou seja, quem vai te salvar é somente Deus, irmão. Quem vai te proteger é somente Deus. Não é um colete, não é uma arma, não é a sua força. É Deus, irmão, que vai mudar a sua história. Deus, Ele é tão tremendo, irmão, que aquele homem, que ao olho do homem era um pau que nasceu torto e que até as suas cinzas iriam ficar tortas. Dá glória a Deus por ter encontrado um carpinteiro chamado Jesus Cristo, que me lapidou, que mudou a minha história. E hoje eu vivo para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje eu tenho o privilégio de cuidar dos meus irmãos. Hoje eu tenho o privilégio de ser o espelho da minha família, irmão. Não falo para me gloriar em nada. Eu falo para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque só Ele, irmão, só Ele tem o poder de mudar a sua história. Só Ele, só Deus, não há outro. Não há outro. O mundo te engana com as coisas prazerosas. O mundo te engana com bens materiais. O mundo te engana, né, com essas coisas que fazem os seus olhos brilhar. Mas a traça e o ferrugem vai corroer. Vai corroer. Agora lá no céu não, irmão. Lá no céu os ladrões não minam. Lá não vai ter traça. Lá não vai ter ferrugem. Imagine, irmão, lá no céu você poder brincar com um leãozinho que é tão bravo aqui. Lá no céu você poder passar a mão nele e falar xaninho, gatinho, inocente. É isso que Deus vai fazer, irmão. Porque lá Ele vai comer palha, Ele vai pastar igual o boi. As coisas de Deus, ela é diferenciada, meu irmão. E hoje, nessa noite, eu venho dizer para vocês, irmãos, Deus realmente escolhe os loucos para confundir os sábios. Escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, irmãos. Não deixe se levar pelas palavras de destruição que um dia foram lançadas contra a sua vida. Que toda maldição hereditária da sua família possa parar em você. Eu vim pela uma família regada de álcool, de briga. Ou seja, meus familiares, avós, os antepassados, eles tinham engenhos de cana, né, faz pinga. Então eu costumava dizer que minha família gosta muito de pinga porque a mamadeira deles já era de álcool. Mas, irmão, essa maldição hereditária, ela parou em mim. Glória a Deus. Ela parou em mim. Hoje meus irmãos não bebem. Hoje meus irmãos vivem junto comigo. E eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui, um ex-criminoso, arrependido de todos os seus pecados. Ah, irmão, mas você está escondendo atrás da Bíblia? E daí, irmão, antes eu escondia atrás de uma pistola, antes eu escondia atrás de um colete, porque eu não vou esconder atrás de Deus, que eu sei que não vai parar Ele por nada, o colete pode furar, a pistola pode travar, irmão. Eu estou sim, eu estou escondido nos braços daquele todo-poderoso, meu irmão, aquele que vai me livrar na hora de angústia, aquele que vai estar comigo a todo momento, irmão, a todo momento. E assim Deus quer fazer na sua vida hoje. Glória a Só Deus. basta você
querer. E assim eu encerro, porque até aqui o Espírito Santo de Deus direcionou, e o que passar aqui é da carne. Eu convido a equipe de louvor para estar louvando, um louvor para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.